Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério, eu sou professora do time da Círculo e hoje eu vou trabalhar com vocês essa linda almofada em crochê feita com fio amiga. Para fazer a nossa almofada usando o fio amiga, eu vou usar aqui o fio amiga. Eu combinei aqui várias cores, são 5 cores. A minha sugestão é que você combine de 2 ou mais cores aí, o quanto você tenha, e também com a combinação de cores, já vendo aí o gosto da sua cliente, você que faz para vender, ou combinando com o ambiente que você for colocar a almofada. Por exemplo, a sugestão no preto e branco, preto, branco e cinza, colorida, como eu fiz aqui, combinando 5 cores, combinando 3 cores também fica bem legal. Então você pode brincar aí usando a sua imaginação nessa parte de combinação das cores. Vou usar também agulha para crochê número 5 e tesoura, uma capa de almofada em tecido, agulha e linha de costura. Iniciamos fazendo um cordão com 56 correntinhas. Viro, pulo 1, 2, 3 e na quarta corrente faço um ponto alto. Próxima corrente, faço um meio ponto, 3 laçadas na agulha, pego as 3 de uma única vez. Próxima, um ponto baixo. Então fizemos uma escadinha. 2 altos, contando as correntinhas como um meio ponto e um baixo. Faço 3 correntes, pulo 3 correntes da base e na quarta um ponto baixo. 3 correntes, pulo 1, 2, 3 e na quarta um ponto baixo. Agora eu vou fazer essa mesma escadinha. Então fiz um baixo, faço um meio ponto, 2 altos, cheguei na parte de cima da escadinha, faço um meio ponto e um baixo. Ficamos no total com 6 pontos, um baixo, um meio ponto, 2 altos, um meio e um baixo. 3 correntes, pulo 3 da base, na quarta prendo um ponto baixo. 3 correntes, pulo 3 da base e começo novamente a escadinha. Um baixo, um meio ponto, 2 pontos altos, um meio ponto e um baixo. Venho dessa forma até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, onde eu termino na parte alta da escadinha, ou seja, um baixo, um meio ponto e 2 altos. Já virei o meu trabalho e inicio essa próxima carreira fazendo 3 correntes. Venho no próximo ponto e vou trabalhar o ponto pipoca, onde faço 4 pontos altos, viro o meu trabalho, venho no primeiro dos 4 e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, próximo ponto, mais uma vez. 4 pontos altos, viro lado avesso e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente de separação, próximo ponto, trabalho o ponto pipoca, 4 pontos altos, viro o lado avesso do trabalho, fecho com ponto baixíssimo. Agora nós vamos pular para o próximo bloco. Então eu faço uma corrente e sobre o ponto baixo que eu tenho entre os 2 intervalos, eu prendo um baixo, faço 3 correntinhas e mais um baixo. Então, eu fiquei com essa mini argola
entre os blocos de pipoca, que já servirá como base para troca de cor, para a próxima cor que vamos colocar na base da almofada. Aqui eu tenho os 6 pontos, então nós faremos 6 pipocas, sempre separando com uma correntinha. Então, 4 altos, viro o lado avesso do trabalho, prendo com um baixíssimo, uma corrente de separação. Novamente, 4 altos, viro lado avesso do trabalho, prendo com um baixíssimo. E assim vamos trabalhar até chegar aqui ao final, onde ficaremos com 6 pipocas. Faço uma corrente. No ponto baixo, eu faço mais uma vez a argolinha. Um baixo, 3 correntes e um baixo. Nos 6 pontos, ficaremos com 6 pipocas, argolinha. 6 pipocas, argolinha. 6 pipocas, argolinha. E aqui no final, as 3 pipocas e o ponto alto. Bem, aqui eu tenho a primeira sequência de cor já finalizada. São 2 carreiras a cada troca de cor. Então aqui, como eu disse para vocês, ficamos com as 3 pipocas, 6, 6, 6 e 3 finalizando. Sempre entre os blocos de pipoca, a argolinha. Agora vamos para a próxima cor. Aqui, um detalhe bem importante é que sempre devemos começar a troca, fazer a troca de cor com o trabalho virado para o avesso. Como eu tenho a sequência de 2 carreiras e a segunda carreira é a carreira de pipoca, então eu faço a base do lado avesso e quando eu viro para trabalhar a segunda carreira, que é a carreira das pipocas, eu já fico para o lado direito. Então facilita bastante porque eu sempre fecho a pipoca para o mesmo lado, ficando com todas as carreiras da sequência de pipocas virada para o lado direito. Então eu inicio essa carreirinha de base fazendo 1, 2 pontos baixos. Faço 3 correntes e na argolinha que fizemos na carreira de base, eu faço 6 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 correntes, pulo 3 pipocas e no intervalo central, deixando aqui 3 para um lado, 3 para o outro, eu prendo um ponto baixo, faço 3 correntes e um ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Na argola da carreira de base, eu faço os 6 pontos altos. Dessa forma, agora nós vamos trabalhar ao longo de toda a carreira. Então, 6 altos na argola e na parte central do bloco de pipocas da carreira de base, eu separo 3 para um lado, 3 para o outro e faço a minha argolinha já para a base da próxima carreira, bem nessa parte central. Um baixo, 3 correntes e um baixo. Então, o bloco com 3, argolinha, bloco com 6 pontos, na argolinha das 3, faço o bloco com 6 altos e finalizo aqui fazendo as 3 correntinhas e os 2 pontos baixos, como fizemos lá no início. Carreira finalizada, virei o meu trabalho e agora vamos para a carreira de pipocas. Então, olha só que legal, como nós fizemos a primeira carreira da base da troca da cor no avesso, a pipoca já vai ficar virada no mesmo sentido. Faço uma correntinha que eu conto como primeiro ponto,
e mais uma correntinha de separação. Sobre os pontos de base, eu trabalho um ponto pipoca para cada ponto alto da carreira de base, trabalhando 4 pontos altos, viro o meu trabalho, prendo com ponto baixíssimo, uma corrente de separação e mais uma vez, trabalho 4 pontos altos, viro o meu trabalho, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente de separação e assim trabalhamos. Em cada um dos pontos, um ponto pipoca. Eu vou trabalhar aqui até chegar no final desse bloco e venho para passarmos já para o próximo bloco fazendo outra sequência de pipocas. Finalizei a sequência de pipocas e aqui eu trabalho sobre a argolinha, mais uma argolinha para dar o alcance da carreira. Faço um baixo, 3 correntes e mais um baixo. Então já temos a base para troca de cor. Uma corrente de separação e vou iniciar aqui mais um bloco de pipocas, fazendo sobre cada um dos pontos da base uma pipoca. E sempre que formos pular de um bloco para o outro, já deixar pronta a argolinha da base de troca de cor. Um baixo, 3 correntes e um baixo. Dessa forma, vamos trabalhar até o final da carreira. Segunda carreira de troca de cor já finalizada. Então, sempre vamos intercalar. Aqui eu tenho o meio bloco de pipocas com as 3 pipocas, aqui o bloco inteiro. Agora a próxima, meio bloco, quando eu trocar novamente, bloco inteiro. Sempre iniciando do lado avesso a carreira, trabalho aqui no início, um baixo e as 3 correntinhas. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Próximo pontinho, trabalho mais 2 pontos altos, ficando com a sequência dos 4 pontos, para na próxima carreira trabalhar um alto, pipoca, pipoca e pipoca, fazendo o meio bloco com as 3 pipoquinhas. Faço 3 correntes e da mesma forma que fizemos lá no início, eu separo 3 pipocas para um lado, 3 para o outro, prendo um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo. 3 correntes. Sobre a argola da carreira de base, eu trabalho os 6 pontos altos. Então, como já fizemos lá na sequência da primeira carreira, eu trabalho dessa forma ao longo de toda a carreira de base, até chegar ao final, repetindo a sequência de 6 pontos altos por argola, 3 correntes de separação, faço a argolinha na parte central do bloco de pipocas da carreira de base e mais 3 correntes. Então, eu trabalho dessa forma ao longo de toda a carreira. Aqui, depois que a gente trabalha toda a base, a gente vem com a linha e agulha de costura, costurando a base ao longo de toda a almofada. A gente pode também aumentar essa sequência caso queira fazer a almofada maior, como a gente tem visto muito que estão usando as almofadas 50 por 50, 60 por 60, então é só multiplicar os blocos correspondente ao tamanho da capa. A forma de costura você pode fazer aqui de 3 formas. Eu fiz a minha costurando com linha e agulha de costura de forma bem simples. Quem tem máquina de costura também pode passar uma carreira aqui em volta toda costurando na máquina de costura, ou até mesmo usando a cola de silicone ou a cola universal da Círculo. Aqui podemos ver que a sequência de cores foi montada exatamente como eu mostrei para vocês. Então eu comecei
com meio bloco de pipocas e finalizei com meio bloco de pipocas. Próxima troca de cor, todos blocos inteiros. No meu aqui, o total de 4 blocos. Troca de cor novamente, meio bloco no início, 3 blocos inteiros no centro, meio bloco no final. E assim, trocando a cada 2 carreiras ao longo de toda a base da almofada. Então, olha só, uma peça simples, rápida de ser feita e que o visual fica muito bacana. Bem, pessoal, olha só aqui a nossa almofada já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso gostaram, não se esqueçam de compartilhar e comentar o vídeo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!